Quantos creem que Deus é fiel? Então glorifica, querido, nessa noite. Dá liberdade para Ele está aqui no nosso mundo. Glórias a Deus. Eu quero nesse momento, com muita alegria, com muita satisfação no meu coração, saudar a todos os irmãos com a gloriosa, bendita e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero dizer que desde que adentrei a este lugar aqui e dobrei o meu joelho ali, eu já senti a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus, bendito seja Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede nessa noite em estarmos aqui. Tivemos o privilégio ali de falar com o anjo da igreja e também ali comentarmos alguma coisa e também conhecer o copastor dessa igreja, o pastor Rafael. Que Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, eu quero dizer que estou feliz em estar aqui esta noite. E também eu quero agradecer o meu primo que me fez o convite para nós estarmos aqui esta noite a falar algo da parte de Deus para os irmãos. E eu quero dizer que Deus, Ele irá falar conosco nesta noite. Deus tem uma palavra, Ele já tem falado através dos louvores, através da palavra que o meu primo aqui, o conferencista, presbítero Valdir, homem de Deus, que profundo na palavra, já nos trouxe uma palavra introdutória aqui, a qual Deus vai falar conosco esta noite. Aleluia! Glória a Deus, é um prazer também ver a minha tia ali, serva de Deus, profeta de Deus. Aleluia! Eu me recordo que certa feita eu estava um pouco meio que parado, não estava pregando, e então eu fui à sua casa e ela perguntou para mim assim: ó igreja, Cláudio, tu estás pregando? E eu disse: olha tia, por enquanto eu estou parado. E ela então me disse: te prepara, porque semana que vem tu vai receber telefonema para pregar a palavra do Senhor. Meus queridos, para acrescentar a fé dela, eu já falei isso para ela, mas quero aqui falar novamente que naquela semana não foi uma, nem duas, nem três, mas vários telefonemas chegaram até nós para nós pregar a palavra de Deus. Queridos, quero também aqui parabenizar o corpo de obreiro dessa igreja, que Deus abençoe, e também ali o nosso congregamos ali no Profipo, esse cantor abençoado, irmão Genival, que Deus abençoe a sua vida, e a igreja toda de forma geral. Para mim é um prazer estar aqui diante de vós nesta noite. Queridos, sem mais delonga, porque as horas correm depressa, abra a sua Bíblia comigo, juntamente comigo, no livro do profeta Jonas, profeta menor, não por estatura, mas por conteúdo. Profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu acredito nessa noite piamente que Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Estamos em um culto temático, um culto missionário, um culto missiológico. É um culto, meus queridos, se é um culto onde eu tremo na presença de Deus, é um culto missionário e o culto de Santa Ceia, porque o culto missionário, ele nos chama a responsabilidade, aleluia, e o culto de ceia, ele nos leva à reflexão para vermos o quanto estamos bem, se estamos bem na presença de Deus. Todos acharam amém? Diga amém. Aleluia. Acompanhe a palavra de Deus
que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia, e pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Repita comigo: para longe da presença do Senhor. Aleluia! Por bondade podeis tomar os vossos assentos, louvando, engrandecendo, exaltando aquele que vive e reina para todos sempre, que é o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, quando olhamos igreja do Senhor, igreja que vai ser arrebatada, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui, queridos, nós vemos aqui o Senhor a dar uma missão para Jonas. Deus diz para Jonas: vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado tem subido até mim. Meus queridos, nós vemos aqui nessa palavra, nesse texto, de que a mensagem de Deus, a qual Deus deu para Jonas, para aquela cidade, era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de destruição. Mas nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus compassivo, meus queridos. Mas quando nós vemos, como acabamos de ler nesse texto, nós vemos aqui que Jonas ficou diante de uma bifurcação, ou seja, ele aceitava a ordem de Deus ou não aceitava. Ele fazia o que Deus o havia chamado ou não fazia. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos diante disso, já dizem os especialistas que quando se está diante de uma certa situação, a pessoa ela tem que escolher, ela tem que tomar uma decisão. E nós vamos ver nessa palavra que Jonas, ele resolveu fugir da presença de Deus, ele resolveu fugir do chamado de Deus, ele não quis tomar o chamado de Deus para a sua vida, ou seja, ele optou por fugir da presença do Senhor. Queridos, diante desse enunciado, eu propus, diante desse enunciado que foi traçado até aqui, eu propus, ou seja, depois de orar a Deus, depois de meditar muito na palavra do Senhor, o Senhor me deu um tema para essa mensagem, e eu quero compartilhar convosco nessa noite esse tema, essa palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida nesta noite. E esse tema, meus queridos, ele se dá da seguinte forma: há como fugir da presença de Deus? Há como fugir da presença de Deus? É uma interrogativa para mim e para ti nessa noite. Será que tem como fugir da presença de Deus?
Jonas achou que poderia fugir da presença de Deus. Ele pegou um navio e foi para Tarse, e se desceu até o porão, e ali ficou tranquilamente a dormir, achando que fugiria da presença de Deus. Meus queridos, mas diante desse tema, ou título, como queira, será que há como fugir do chamado de Deus? Será que há como fugir da presença do Senhor? Eu penso que não. Eu penso que não há como fugir. O salmista Davi, no Salmo 139, primo, ele já tinha razão, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele disse, quando ele proferiu, e mesmo quando ele escreveu: para onde fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua presença? Se subir ao céu, ali tu estás. Oh glória! Se fizer a minha cama no Sheol, no mundo dos mortos, ali também tu estás. Oh queridos, o que eu quero vos dizer nesta noite, com muito tremor, com muita intrepidez nesta noite do Espírito Santo de Deus, é que não poderemos jamais fugir do chamado e da presença do nosso Deus. Aleluia, quem sabe você que está aqui esta noite, quem sabe Deus já te chamou, quem sabe Deus já te deu uma missão nessa noite, e você tem se excusado, você tem feito como fizeram muitos personagens bíblicos, e aí nós podemos citar alguns personagens bíblicos, pastor, que tentaram se excusar diante do seu chamado, diante do chamado de Deus, da presença de Deus. Nós vamos ver, aleluia, nós vamos ver o primeiro homem que Deus criou, Adão. A Bíblia diz que após eles terem caído, após eles terem desobedecido a voz do Senhor, eles tentaram se esconder da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que toda tarde, na viração do dia, oh glória, o Senhor se apresentava para eles, e naquele dia eles estavam a se esconder, e Deus, então a voz de Deus soa no jardim: aonde estás, Adão? Aonde estás, Adão? E então responde: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi. E Deus então pergunta para ele: comeste tu da árvore, do fruto da qual eu ordenei que não comeste? E ali houve uma transferência. Ali Adão transferiu para Eva, e Eva para a serpente. Ou seja, meus irmãos, nós chegamos aqui ponto de que não podemos fugir em hipótese alguma do chamado de Deus para a nossa vida. Moisés, o grande legislador, aleluia, quando Deus chama ele, querido obreiro, aleluia, quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Aleluia! Aleluia! Eu sou pesado de língua. Ou seja, segundo os historiadores, Moisés era gago. Existe uma tradição judaica do Talmud que vai dizer o motivo pelo qual Moisés ficou gago. Todos nós sabemos, conhecemos a história
desse homem de Deus, que ele foi criado, ele foi um príncipe no palácio de Faraó, e ali, determinado dia, o momento ali, alguém suspeitou de que Moisés era uma ameaça para o reino do Egito, e levaram isso até Faraó, e disseram: Moisés é uma ameaça para o Egito. Então ali o Faraó disse: mas nós vamos ver isso segundo o Talmud, meus queridos, segundo uma tradição judaica. Vamos então fazer uma prova, vamos então fazer um teste para ver se realmente ele é uma ameaça para o Egito. O Moisés, segundo os historiadores, tinha por volta de 20 a 25 anos, e então levaram Moisés diante de Faraó, e ali diante de Faraó apresentaram para Moisés ali uma pepita de ouro e um pedaço, uma brasa viva ardente, e disseram então: se ele pegar a pepita, ele teria que colocar uma dessas duas coisas na boca. Se ele pegasse a pepita e colocasse na boca, ele ali não seria uma ameaça, seria, ou melhor dizendo, seria uma ameaça para o reino de Faraó. Mas se ele pegasse a brasa, colocasse na sua boca, não seria uma ameaça. Mas nós sabemos que Deus estava sobre a vida de Moisés, e Deus revelou a Moisés esse plano satânico, a qual eles haviam proposto sobre a vida de Moisés. E Moisés, por divina revelação, ele recebeu de Deus, e ele então, pela revelação de Deus, ele toma aquela brasa e coloca na sua boca, e esse foi o motivo então pelo qual ele ficou gago, a sua língua ficou pesada. Por isso que quando Deus chama ele, primo, Deus chamou ele disse: eu sou pesado de língua, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Mas não sabia ele, querido, não sabia ele, aleluia, que quem capacita, aleluia, que quem capacita não é o homem, a força não vem do homem, a capacidade não é humana, mas é algo sobrenatural da parte de Deus. Abacá, balabassi, abacá. Aleluia. Se Deus te chamou para uma missão, não temas. Não temas nessa noite. Eu não sei qual é o teu chamado. Nós estamos em um culto missionário, nós estamos em um culto temático, e esse é um culto que pesa muito sobre os nossos ombros, queridos. Por que pesa sobre os nossos ombros? Porque nesse momento, primo, aleluia, muitas almas estão adentrando ao inferno sem salvação. Aleluia. Pesa sobre os nossos ombros. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim, vagabade que biabalabassim. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu não tenho que me gloriar. Foi-me imposta essa obrigação. Queridos, estamos em um culto temático. É um culto que nos chama a reflexão de que é última hora, de que estamos a viver as últimas horas na face da terra, como Deus mostrou quando deu a revelação, arrebatou em espírito. Já é última hora, é tempo de despertar, é tempo de nós alvorar a bandeira do evangelho
anunciar a palavra do Senhor. Aleluia. Mas estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como disse Paulo. Temos os nossos afazeres cotidianos, temos os nossos dia a dia, e muitas vezes não paramos para pensar dessa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Aleluia! Pesa sobre o meu ombro e sobre o seu ombro. Mas eu quero voltar ao texto aqui, ao tema dessa mensagem. Como fugir do chamado? Moisés tentou fugir do seu chamado, pastor, mas não conseguiu. Não houve hipótese para ele. Nós vamos ver também outro personagem bíblico que tentou fugir da presença de Deus. Tentou usar de modéstia. É Gideão. A Bíblia diz que ele estava ali no lagar, a malhar trigo no lagar, que não era próprio para isso. E ali o anjo do Senhor visita ele. E ali o anjo do Senhor chama ele para uma missão. E ele também recusa. Ele também procura se utilizar de argumentos. Procura se utilizar de palavras para tentar dizer de que era incapaz para aquela missão. Ele diz: eu não posso. Eu sou o menor da minha casa. Aleluia, mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero te dizer que é Deus, como eu já disse aqui, volto a repetir, é o Senhor quem vai nos capacitar para nós pregar e anunciar as suas boas novas. Foi cantado aqui por esse conjunto de adolescentes, o qual eu me alegrei muito, porque eu também, na minha juventude, eu também cantei no grupo de jovens. Foi cantado aqui, aleluia, que Deus não vai nos chamar e também não vai nos enviar sem algo, não, aleluia. Mas Ele vai nos dar toda a armadura. Ele vai nos dar toda a armadura para que nós possamos entrar no arraial do adversário e resgatar as almas que ali estão cativas, que precisam ser libertas. A Bíblia vai dizer no final desse profeta, do livro desse profeta Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas, ele ficou insatisfeito. Ele dá a entender no texto que ele não queria que Deus realizasse o que realizou por meio da sua vida. Nós vamos ver ali que ele tem pena de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro dia. E o Senhor vai dizer para ele: Jonas, tiveste pena desta planta que nasceu num dia e morreu no outro. Não teria pena eu, misericórdia eu, dos habitantes de Nínive, dos moradores de Nínive, que não sabem diferenciar entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Aleluia. Meus queridos, muitas vezes nós até julgamos as pessoas quando estão lá no mundo. Nós julgamos, mas por que essa pessoa não muda de vida? Mas por que essa pessoa não procura melhorar, não procura sair dessa vida? E muitas vezes não olhamos que outrora nós também éramos assim. Aleluia!
Meus queridos, sabe por que Jonas, ele não quis aceitar o seu chamado, primo? Porque ele sabia qual era a vontade de Deus.